Olá, tudo bom com vocês? É a tia Andréia e nós estamos aqui hoje para aprender algo diferente. Mas não vamos deixar de falar da palavra de Deus. Nós vamos aprender juntos a palavra do Senhor e vamos aprender algo muito interessante, que é o pão. Você sabia que na palavra de Deus a palavra pão é mencionada várias vezes? E que a palavra do Senhor considera Jesus Cristo como o pão da vida? E que quando o povo estava no deserto, Deus sustentou aquele povo com o maná, que é conhecido pão que desceu do céu? Então, né? E que Deus, Jesus, ele fez a multiplicação do pão, não uma vez, mas duas vezes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós vamos aprender uma receitinha bem interessante, muito fácil, muito simples, mas também vamos aprender da palavra de Deus. E antes de nós começarmos a nossa receita, eu gostaria de que você abrisse comigo lá no livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 em diante, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Vamos lá? Marcos, capítulo 8, versículo 1 em diante. Diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos respondendo-lhe: Donde poderá alguém satisfazer-lhe de pão, olha o pão aí, aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante dele, e puseram diante da multidão. Tinham também uns poucos peixes, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levaram 7 alcofas, e os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Então, olha só, né, que interessante a palavra do Senhor. Fala que o povo já estava com Jesus, ouvindo as suas mensagens por 3 dias, e eles estavam no deserto. E Jesus fala aqui, né, que ele se compadeceu, né, ele se preocupou com aquelas pessoas que estava ali ouvindo a sua palavra, né, aprendendo com ele, e no meio de um deserto. E Jesus se preocupou em despedir aquelas pessoas, mandaram para suas casas, né, que voltassem às suas atividades, mas ele temia que no meio do caminho, por aquelas pessoas estarem ali tanto tempo com ele, em jejum, pudesse se desfalecer, passar mal no meio do caminho. E Jesus chamou seus discípulos e disse, né? Olha, não posso despedir essas pessoas assim. O que a gente tem para dar para eles? E os seus discípulos apresentou a ele alguns pães e alguns poucos peixes, onde Jesus ali deu graças a Deus por aquele pouco que tinha, e Deus multiplicou aquele pouco e fez com que aquelas pessoas todas, a Bíblia fala que quase 4.000 pessoas, se alimentaram e depois foram embora. Então, a gente entende nessa palavra que Jesus, ele se preocupa com cada um de nós. Ele se preocupa, ele conhece as nossas necessidades e de forma alguma ele nos despede de mãos vazias, sem nada. Muitas vezes podemos orar ao Senhor e parecer que as respostas não venham de imediato, mas saiba que Deus, ele tem uma resposta às suas orações, e ele nunca vai te despedir de mãos vazias.
Se você estiver atento, ligado ao Senhor, observando as suas palavras, você vai ver que Deus dá o recurso que você precisa. Talvez não seja exatamente o que você está procurando. É por isso que temos que estar sensível à palavra de Deus, sensível ao Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes nós fixamos o nosso olhar naquilo, é daqui que tem que sair o meu recurso, é daqui que tem que sair a minha resposta, é daqui que tem que sair o meu sustento, é deste lugar que eu vou obter sucesso. E não é aí. Não é isso, de repente, não é isso que Deus tem para você. Então você tem que ouvir a palavra do Senhor e estar atento para saber da onde o Senhor vai fazer multiplicar os pães na sua vida. Amém? Então esteja atento, ouça a palavra de Deus, leia, mas peça, assim, ouvidos espirituais para entender qual é a direção que o Senhor tem para a sua vida. Muitas vezes você acha que vai dar certo como deu para todo mundo, mas não é isso que Deus tem para você. Tem gente que se dá bem como cabeleireiro, tem gente que se dá bem como empresário. E você? O que Deus tem para você? Aquilo que Deus preparou e vai multiplicar na sua vida. Amém? Deus, Jesus, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Sabe que você está ouvindo essa palavra agora? E eu tenho certeza que Ele já está falando no seu coração. Então, ore a Deus. O fato de você caminhar com Ele faz com que Ele se compadeça de você. Ele sabe da sua necessidade e pode ter certeza. Ele não vai te despedir de mãos vazias. Ele vai te dar aquilo que você precisa. Naquele momento, talvez muitos quisessem comer um frango assado, né? Nossa, a gente está aqui já ouvindo o mestre e, puxa vida, que fome. Se eu pudesse, eu comia um frango assado agora. Eu comeria um banquete. Eu comeria aquela salada de legumes e tal. Deus não deixou ninguém com fome, mas não entregou o frango assado. Mas fez com que todos se alimentassem com pão e peixe. Pode ser que você queira um frango assado, mas Deus não vai deixar você com fome se não der o frango assado que você quer. Ele vai te alimentar com pães e peixe. Amém? Vamos à nossa receita então? Vou preparar tudo direitinho aqui e a gente volta já já com todos os ingredientes para você fazer esse pão muito gostoso e você vai adorar fazer esse pão comigo. Vamos lá? Então, vamos lá? Ó, vamos aos nossos ingredientes aqui, tá? Então, olha só, eu tenho aqui 1 quilo de farinha, tá? 1 quilo de farinha. Só que assim, eu aconselho que você tenha 1 quilo de farinha e mais um pouquinho. É bom que seja da mesma marca. Por quê? Porque uma farinha para outra tem diferença. Tem farinha que ela pede mais água, tem farinha que pede menos água. Então, na hora que você vai preparar, se você tiver a mesma farinha, aquele 1 quilo e aquele um pouquinho, vai te ajudar. É melhor para você. E se você puder trabalhar sempre com a mesma farinha, para você aprender é melhor. Por quê? Porque você vai aprender na textura daquela farinha, aquela marca de farinha, né? E aí, o que acontece? Você usando sempre a mesma marca, você já vai sentindo o ponto da massa quando ela vai ficando boa, tá? Mas tudo bem, isso aí a gente vê depois. Então, como eu estava falando, nós temos aqui aproximadamente 1 quilo de farinha, 1 quilo e 100, tá? Vamos precisar também 100 ml de óleo, tá? Essa minha xícara, ela tem 200 ml, então se você quiser colocar meia xícara, tá? Se você tiver uma xícara aí que mede 200 ml, você pode utilizar ela como medida também, tá? Mas se não, você usa aquele copo medidor, sabe? Aquele que tem as marcação, assim, ó. Esse aqui, tá vendo? Ele tem essas marcações, aí você utiliza ele também para medir. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, 100 ml de óleo. Vamos precisar
500 ml de água morna. É morna, viu, gente? Não é quente, não é fervendo, é morna. É aquela temperatura de mamadeira, sabe? Que a gente dá mamadeira pro neném? Então, é assim. Nós vamos precisar de uma colherzinha de sal, uma colherzinha de café de sal. Ah, mas eu não sei que colherzinha é essa? Que colher é essa? Então, eu vou explicar pra você, olha só. A gente tem aqui, ó, 3 colheres, certo? Tá vendo? 3 colheres diferentes. Então, essa minha colher aqui, ela é a colher de chá. É a colher de chá. Essa maiorzinha aqui, ela é a colher de sobremesa. E essa maior, que tem gente que tem a bem maior ainda, né? É a de sopa. Tá, onde tá a colher de café? A colher de café é a menorzinha, que eu não tenho dela. É uma colher bem pequenininha, aquela que a gente usa para mexer a xicrinha de café, sabe aquele cafezinho assim? Então, é a menorzinha. Ah, mas e aí, como é que eu faço? Gente, nas lojinhas aí de utilidade doméstica tem, ó, esses medidores aqui. É baratinho. Tem uns mais caros, tudo bem, mas para medir, esse daqui serve. Então, eu tenho aqui, ó, minha colherzinha de café. Aí eu medi lá a colherzinha de café e vou fazer a minha receita, tá bom? Então, vamos lá. Paramos no café, uma colherzinha de café, de sal, melhor, paramos no sal. Vamos usar também açúcar. Olha lá, açúcar é interessante, por quê? A receita básica são 3 colheres de sopa de açúcar, tá vendo? A colher zona, 3 colheres de sopa de açúcar. Porém, eu gosto do pão mais doce. Então, se eu gosto do pão mais doce, eu posso acrescentar um pouco mais de açúcar. Então, eu coloquei aqui, ó, 5 colheres de sopa de açúcar. Bem caprichado, porque eu gosto do pão docinho, tá? E eu vou colocar também, ó, aqui, ó, quase uma xícara, lembra? 200 ml? Quase uma xícara de leite em pó. Mas você pode utilizar o leite líquido também, não precisa ser o leite em pó. O que acontece? No lugar da água morna, você usa o leite morno. Só que eu gosto do leite em pó porque eu acho que ele fica mais saboroso o pão. Nós vamos usar também, ó, um ovo inteiro. Não é para pincelar, tá? Porque alguns pães, você vê receita de pães, o pessoal usa a gema para pincelar em cima. Esse pão não precisa, porque ele já vai ter uma quantidade de açúcar que vai permitir que ele fique bem douradinho. Então, não precisa. Um ovo. E nosso carro-chefe, né? Que é o fermento para pão. Gente, eu gosto de usar esse daqui do saquinho. Por quê? Porque esse aqui do saquinho, ele já dá a medida certinha para 1 kg de farinha. Não tem como você errar, tá? E aquele outro que a gente usa, o fresco, que a gente costuma comprar em gramas na padaria, aí já fica diferente. Até a maneira de você trabalhar com ele é diferente. Então, use esse aqui, você não vai errar a receita, tá? Então, agora eu vou preparar tudo aqui pra gente começar a fazer o nosso pão, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá? Olha só, como que a gente vai começar? Primeiro, a gente vai jogar água morna, tá dando pra ver, né? Vamos jogar água morna, tá? A gente vai acrescentar o óleo. É fácil assim, é tudo junto, não tem segredo. Se é pra mim que você não conseguiu fazer esse pão, eu não entendo. Vamos lá, nós vamos pôr o açúcar, ó. Vamos colocar o açúcar. Vamos colocar também o nosso fermento. Deixa eu abrir ele aqui. Nós vamos colocar o fermento aqui dentro, tá vendo? Facinho, não tem segredo não. A gente vai dar uma mexidinha pra misturar, né? Uma mexidinha aqui pra misturar. Tá. Depois que a gente jogou esses ingredientes aqui, você viu, eu joguei o quê? Água morna, o óleo, o fermento e o açúcar. Então a gente vai acrescentar, olha só, um pouquinho da nossa farinha. Não vamos acrescentar tudo não. Gente, o segredo de fazer pão é o seguinte, é paciência, sabe? Você se organiza e fala assim, amanhã eu vou fazer um pão.
Aí você acorda cedo, você já deixou tudo organizado na sua casa, ou então no final da tarde, depois que você já adiantou suas coisas, você fala, eu vou fazer um pão agora. Paciência, porque se você quiser que o seu pão aconteça de uma hora para outra, isso não vai acontecer. Essa massa vai ser feita com pressa e não vai dar certo, tá? Então vamos lá. Acrescentou mais um pouquinho de farinha. Vamos acrescentando aqui, ó. Mais um pouquinho de farinha. Tá, depois que você jogou essa quantidadezinha assim, ó, ele tá quase meio cremosinho. Tá dando pra ver aí, ó? Tá parecendo um mingauzinho de neném. Sabe aquele mingauzinho gostoso que você fazia pros seus filhos? Ou faz ainda, né? Um mingauzinho. Então, tá parecendo um mingauzinho de neném, olha só. Tá vendo? Um mingauzinho de neném. Aí, o que você vai fazer? Você acrescenta seu leite em pó. Acrescenta lá o seu leite em pó. E vai mexendo. Não para de mexer, não. Vai mexendo. E o pão gosta de ser mexido, entendeu? Ele gosta que você mexe ele, né? Aí, depois que você jogou o leite em pó, você acrescenta seu sal. Pronto. Meu sal quer ficar aqui dentro, ele não quer sair daqui, não. Isso, acrescentou seu sal lá. Aí eu esqueci de falar, né, gente? Melou aqui, mas tudo bem, não tem problema não. É bom você usar o fouet, tá vendo? Esse negocinho parece da batedeira. O fouet é bom pra misturar as massas. Todo tipo de massa que você vai fazer na mão é legal trabalhar com ele. Ele mistura bem. Mas se não tiver também, não tem problema. Usa uma colher de pau grande. Não vai deixar de fazer o pão por causa disso, né? Ai, não tem um fouet, então não vou fazer mais o pão. Aí, olha só, depois que você fez tudo isso, eu vou pôr aqui em cima da minha bancada, porque tá limpinha e a gente vai usar ela daqui a pouco. Depois que você fez tudo isso, você vai quebrar o seu ovinho, né? Você quebra o ovo separado, porque vai que o ovo tá estragado. Aí o que acontece? Perde tudo que você fez, né? Então, você quebra o seu ovinho aqui, aí você viu que o seu ovo tá bom, aí você viu que o seu ovo tá bom, você vai, joga o ovo na massa. Pronto, jogou o ovo na massa, vamos mexer ele. Mistura o ovo. Tá, aí olha só, já jogamos todos os ingredientes aqui, não tá faltando mais nada, falta o quê? Acrescentar farinha, né? Então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos acrescentando a farinha. E eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentando essa farinha aqui, daqui a pouco eu volto pra você ver como é que ela vai ficar no ponto da gente mexer com a mão. Uma coisa que eu esqueci de falar, tá vendo o tamanho da minha bacia? Ela é bem grandona, né? Aqui é dá pra fazer 2 receitas aqui. Mas eu aconselho você a ter uma bacia grande assim, mesmo que você vai fazer uma única receita. Por quê? Porque você consegue sovar a massa aqui dentro. Fica mais gostoso de trabalhar. Tá? Porque se a bacia for pequena, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mexer mais com o fouet e não vai ter espaço para você mexer com as suas mãos, você vai ter que jogar na bancada. Então você faz isso. Você arranja uma bacia bem grande assim, que para trabalhar é mais gostoso, tá? Então eu vou acrescentando mais farinha aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar para você o ponto da massa quando a gente vai começar a sovar com a mão, tá? Olha lá, gente, ó. Vocês não vão me ver porque, olha eu aqui, tá vendo? É que minha bancada é muito alta, então eu subo em cima de um puff para poder mexer melhor, senão dá dor nas costas, né? Então, olha só, percebe agora, eu vou começar a mexer ela na mão, ó, ela já engrossou um pouquinho, tá vendo? Aquela farinha que eu tinha separado aqui foi quase toda, então agora a gente vai acrescentar aos pouquinhos. Presta atenção como que a gente acrescenta, que é para vocês não jogar logo um montão de farinha de uma vez e a massa ficar dura. Vamos lá. Rapidinho aí pra vocês verem como é que funciona. Tá vendo? Pus pouquinho. Eu não sei se tá gravando. Tá, vamos lá. Pra gente não perder, né? Ó, pus mais um pouquinho. Vai mexendo, tá? Mão na massa. Por isso que é bom a bacia grande, ó. Olha só, a gente consegue fazer todo o movimento dentro da bacia. Vamos pôr mais um pouco. Tá quase boa, hein?
vou jogar esse restinho que tá aqui, ó. Tá? Mas aí depois eu pego um pouquinho mais de farinha. Mas é 1 quilo mesmo. Vai praticamente um quilo. Essa farinha que eu uso, ela vai 1 quilo. Aí, normalmente, ela pede depois mais dos 100 gramas para poder sovar. E sovando ela direitinho. Eu vou continuar amassando aqui. E aí depois eu mostro pra vocês como é que fica a textura da massa. Pra vocês não passar do ponto, tá? Já já eu volto. Difícil agora vai ser dar o pau. Então, gente, voltei. Olha só a textura que tá a nossa massa, tá vendo? Só que aqui ela não tá pronta ainda, tá? Você vai falar assim, ah, mas a minha massa tá grudando na mão. Ela tá grudando um pouquinho, tá vendo? Mas se você for acrescentar farinha pra ela não grudar na mão, ela vai ficar muito dura. Então, você joga sempre assim, ó. Só pra ela não grudar na sua mão, entendeu? Pra você poder pegar nela. Aí você, ó, joga assim, ó, um pouquinho. Aí, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos tirar aqui da bacia, vamos jogar aqui na nossa bancada e vamos sovar essa massa, tá? Então, eu vou passar um paninho aqui porque tava úmida a minha bacia. Vou jogar um pouquinho de farinha aqui. E, ó, vou pôr essa massa aqui. Aqui dentro da bacia você já põe um pouquinho de farinha. Por quê? Porque depois a gente vai usar essa mesma bacia para colocar ela para ela descansar. Então, ó, agora nós vamos fazer a sova da massa. Olha só. Lembra quando a sua mãe mandava você lavar a roupa? Que você falava assim, eu não gosto de lavar roupa. Então, lembra um pouco disso agora? Olha lá, faz de conta que você tá esfregando a roupa no tanque, ó. Tá? E vai sovando. Ah, já tá bom? Não preciso sovar mais? Tá bom. Não, não tá bom não. O segredo da massa ficar gostosa é ela ficar bem sovadinha. Eu vou subir no meu puff de novo, gente, porque senão eu não consigo. Bem sovadinha, hein? Não tem preguiça não. Se tiver preguiça, o negócio não vai, hein? Tem que fazer com carinho a massa. Bota a força nos braços e manda a brasa. Ah, tá grudando ainda. Põe só um pouquinho de farinha. Não me taca um monte de farinha que você vai estragar a sua massa. Põe assim, ó. Faz igual aquele cara lá, né? Ó. Vai fazer desse jeito. Só que aqui no nosso caso não é sal, é farinha. Vamos lá. E vai sovando, vai esfregando. Usa sempre esses lados aqui, ó. Porque é onde tem força, né? E vai sovando a massa. Olha só como ela tá ficando bonita. Ela vai ficando bem fofinha. Macia, gostosa. Já não tá grudando na mão, tá vendo? Tá grudando assim, é pouquinho. Você faz assim, ó, seu dedo sai, não gruda, não fica lá. Não traz aquele monte de massa junto, né? Vai lá. Manda ver aí, hein? Ó, ela tem que estar molinha, hein? Não é dura que nem um pau, não. Eu falo isso porque quando eu comecei a fazer pão, eu tacava farinha na massa, que não desgrudava da mão, eu tacava farinha na massa. Mas o segredo não é a farinha. O segredo é a sova. Quanto mais você sova a massa, mais ela vai liberando o glúten e mais ela vai ficando homogênea a sua massa, mais macia. E é aquele pão, sabe, que você faz e fica branquinho. Então, tá certo? Nós não vamos conseguir fazer aquele pão branquinho que a gente compra na padaria, sabe por quê? Porque lá eles usam um mecanismo, né? Eles têm a batedeira lá, que vai batendo, nem se compara com a nossa força do nosso braço. Aí fica aquela massa que é uma benção. E outra, né? Tem outras coisas que eles acrescentam também. Eu costumo dizer que a nossa massa se torna até mais saudável do que aquela que a gente compra, industrializada. Que é gostosa, mas aqui não tem conservante, né? Não tem melhorador de trigo, essas coisas. Que faz ficar diferente, mas
Eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês vão adorar esse pão, é gostoso, é muito bom. Nunca vai faltar pão na sua casa, viu? Se você aprender a fazer. Esse pão aqui em casa, aqui é eu, meu esposo e 2 meninos. Ele dura 4 dias. 4 dias assim, 4 dias pra nós, né? Consumir. Mas, se você guardar ele num saquinho, depois que assar e você pegar ele e colocar naqueles saquinhos plásticos, você tem pão aí fresquinho 1 semana na sua casa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E outra, se ele passar e ficar durinho, sabe? Aquele pão que fica durinho, fica velho. Aí você fala, ai, o pão tá duro. Ele vai me dar uma torrada maravilhosa depois. Você pode cortar ele e passar uma manteiguinha, que ele fica muito gostoso. Então você não perde nada. Ó, tá vendo? Viu como é que ficou nossa massa? Ó que delícia. Ó que massa gostosa. Fofinho, ó. Sempre assim, ó. Polvilha, tá? Não taca farinha não, polvilha, pouquinho. Bem pouquinho. Ela ainda tá, ó, tá mole, mas ela não tá grudando na mão. Ficou bem macia a nossa massa. Tá uma delícia. E agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa massinha maravilhosa que tá aqui. E a gente vai colocar naquela bacia que a gente colocou um pouquinho de farinha. A bacia que a gente tava mexendo, então. E a gente vai pôr ela pra descansar agora, tá? Nós vamos pôr essa massa aqui. Aqui dentro, certo? Vou fazer igual o pessoal faz, né? Bem bonita, né? Ó, a gente faz assim, ó, bem bonitinha, ó. Faz assim aquela bolinha, sabe? Olha, tá vendo? Uma bolinha, ó, bonitinha. Aí você põe com carinho aqui, a massa. Joga um pouquinho de farinhazinha por cima, assim. Aí o que você vai fazer agora? Você vai pegar seu pano de prato. Você vai pegar um pano de prato bonitinho, bonitinho, tá? O meu não é bonitinho não, mas põe um pano de prato bonitinho, cobre sua massinha, põe ela no local quente. Se a sua bacia for menor e você tiver micro-ondas, põe dentro do micro-ondas. Se não couber dentro do micro-ondas, o que você faz? Arranja um cobertorzinho velho, né? Cobre ela, põe no solzinho ou põe no forno e deixa lá. Aí, agora você vai fazer o quê? Deixa ela descansar e vai limpar a bagunça que você fez, tá? Enquanto ela descansa e cresce. Depois eu volto para mostrar para vocês quando ela dobrou de volume. E voltamos, vamos lá? Olha só o que aconteceu com a nossa massa, ó. Como ela dobrou de volume e hoje nem tá tão quente assim, hein? Ó, cresceu bastante. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos jogar essa massa na bancada, vamos dar uma amassadinha nela para tirar esse ar que tá aqui e vamos modelar nossos pãezinhos. Só que depois que a gente modelar os pães, o que a gente tem que fazer? Deixar ela descansar mais um pouco. Então vamos lá. Vamos jogar essa massa na bancada e dar uma modelada nela. Joga um pouquinho mais de farinha aqui, para ela não grudar, né? Ficar fácil da gente trabalhar. Você viu como ela murchou? Ela vai crescer e desenvolver de novo. Não tem problema. Então, a gente vai modelar aqui. Tá vendo? Dá uma amassadinha assim nela. Tá dando pra ver? Ó, dá uma amassadinha assim. Nunca rasgue a massa. Não me pergunte por quê, mas todos dizem isso, né? Então, aí a gente vai fazer o quê? Aqui, essa massa, ela dá 3 pães grandes, 3 pães de forma, sabe aqueles pão compridão pra você cortar? Então, 3 pães grandes. Eu vou só mostrar pra vocês como que vocês têm que fazer com a massa, depois vocês modelam do jeito que vocês quiserem. Pode ser pãezinhos, pães grandes, enfim. Vou só mostrar como vocês têm que fazer com ela agora, se você for fazer o pão de forma, né? Aquele grandão. Então, você vai fazer o quê? Você vai cortar a massa aqui em 3 partes. Que seriam os 3 pães, né, grandes, que dá. Vou pegar essa partezinha aqui e vou mostrar pra vocês como é que faz. Joga mais um pouquinho de farinha aqui, ó.
E vocês vão fazer o quê? Vai abrir essa massa. Como eu não tenho rolo, eu uso um copinho. Ah, eu não tenho um rolo, como é que eu vou abrir a massa e vou fazer o pão? Para, né? Abre até na mão. Então, vou usar esse copinho aqui. Vou abrir essa massa. Era só um pouquinho. Voltamos, né? Vou abrir aqui. O que vocês vão fazer? Vai abrir bem essa massa. Pra tirar um pouco dessas bolhas de ar, tá vendo? Ó, não sei se dá pra ver. Eu vou abrir direitinho e volto já já pra vocês verem. Então, ó, o que nós fizemos aqui? Nós abrimos a massa. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu posicionar melhor aqui pra vocês verem. Ó, tá? Abrimos a massa, tá vendo? Tiramos aquele ar todo que tava dentro dela. E agora a gente vai enrolar. Como? Vai apertando, ó. Você vai enrolar assim, ó. E apertando, tá vendo? Vai enrolando e apertando. Porque se você não tirar todo o ar, quando você assar seu pão, que você for cortar ele, vai estar aquele buracão bem no meio do pão. Aí você vai falar assim, nossa, que pão ruim. Não é, porque você não tirou o ar dele. Aí quando ele cresceu mais um pouco, na hora de assar, ele ficou assim. Então, vai enrolando, enrolando, aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de cortar, tá vendo, essas extremidades? Se você não quiser, não precisa. Você pode juntar aqui assim, ó. Tá vendo? Que tá prontinho o nosso pão. Mas eu gosto de tirar porque fica mais bonitinho. Então, corta aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar ele numa assadeira. Pode passar só óleo, pode passar óleo e enfarinhar, não tem problema. Aí, você vai pôr aqui o pão, tá vendo? Ficou até maior que a minha assadeira. Vou ter que cortar mais um pedacinho. Vou cortar esse pedacinho aqui. Vou pôr aqui assim, ó. Ó, bonitinho, tá? E aí, você vai fazer o quê? Vai deixar ele descansar mais uns 30, 40 minutos, depende da temperatura onde você está, certo? Então, quando tiver tudo pronto, eu volto de novo. Gente, olha só, já cresceu bastante, agora eu vou colocar para assar. Então, gente, olha só como é que ficaram os nossos pães, tá vendo? Deu 2 formas, né? Eu não reparti a massa em 3, né? Eu reparti a massa para 2 pão de forma e fiz a outra parte eu fiz enroladinho de calabresa e de açúcar. Tá vendo? Então rende bastante esse pão. Agora vamos ver como é que ficou esse pão? Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Era só um pouquinho. Então vamos lá, vamos cortar aqui pra saber como é que ficou. Vamos lá. Ele já está frio. Eu não aconselho cortar ele. Se inscreve no canal. Eu não aconselho cortar ele quando estiver quente, tá? Espere esfriar um pouquinho pra poder cortar. Mas eu tô falando Mas sério. ó, Se inscreve no canal. olha que maravilha de pão. Não vai ter mais vídeo. Olha só que maravilha de pão, fofinho. Ó, tá igual aquele, sabe aquele? Aquele que a gente gosta de comprar no mercado, sabe? Mas ó, eu garanto pra você que não fica atrás. Vamos experimentar agora? Mas pra gente experimentar a gente precisa de quê? A gente precisa de uma manteiguinha, né, gente? Não vamos fazer propaganda, não. Vamos fazer uma manteiguinha. Se ela quiser patrocinar. R$1. Vamos fazer. R$1. Olha a manteiguinha. Delícia. Ó. E aí tem alguém aqui Oi. que vai experimentar comigo. Olá. E Vamos. ele também. Vamos Oi, experimentar então, tudo Lucas? bem? Qual que você vai experimentar, Lucas? Esse aí? Corta aqui. Eu gosto Vamos de cortar? Você quer que corte? Meio. Meio. Isso. Pronto, cortei. Vamos experimentar lá? Vamos lá? Vai? Ah. Muito bom. Meu tá bom. Seu tá bom? Tá bom. Então, ó. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Eu já falei. Deixa nos comentários se você deu certo sua receita ou não. O que aconteceu. Vamos compartilhar.
que é pra gente poder aprender a fazer esse pão Também maravilhoso, se né, inscreve Regi? no canal. Tá Se certo? inscreve no canal. Então, tchau pra vocês, Tchau, que Deus tchau. abençoe a vida de Tchau, vocês tchau. e que se multiplique o pão na sua vida. Ninguém.